Posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil, porque eu conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo e o nosso time também vai fazer de tudo para a gente classificar. Preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Não posso te adiantar nada porque eu não estudei o Corinthians ainda. Uma decisão muito importante para a gente, para classificar mais uma vez na final da Copa do Brasil. É guerra, assim que vamos à guerra. Fluminense e Atlético Paranaense, os dois ali querendo sair das últimas posições. Bom, a frase do Martinelli é espetacular, né? Parece que o Ganso errou, você que não entendeu a jogada aí, né? Boa frase. Mas vamos lá. Então, o Flamengo derrotado, o Corinthians vitorioso com a maior vitória no Campeonato Brasileiro. 5 gols não havia feito, nem 4 numa vitória. Pois é isso, tá chegando a hora. Corinthians e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. 90 minutos para decidir a vaga na final. Pra eles é isso aí, ó. E pra você é o quê? Aqui este estádio fala. É impressionante. Apoyo de la gente incondicional. Eu já falei um monte de vezes de lo que transmite la arena y la torcida corintiana. Eu posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil, porque eu conheço essa torcida. Ingrato do caralho. Eles vão fazer de tudo e o nosso time também vai fazer de tudo pra gente classificar. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Não posso te adiantar nada porque eu não estudei o Corinthians ainda. Vale assim que o domingo temos uma decisão muito importante para a gente, para classificar mais uma vez na final da Copa do Brasil. É guerra, assim que vamos à guerra. Vamos jogar de igual para igual e vamos fazer um clima hostil aqui para que a gente possa reverter esse resultado e sair com a classificação, só isso. Torcida do Corinthians manda aquela mensagem que é guerra e os jogadores vão mais ou menos no mesmo tom, né? Um discurso parecido pro domingo, André. Esse jogo ele ganhou outros contornos, né? Depois do pedido de mudança de data feito pelo Flamengo. A gente imagina que isso é algo que pega mais, né? Como se diz na gíria, entre dirigentes, nos bastidores. Mas o torcedor acaba se motivando também e quando isso vai da arquibancada para o campo, os jogadores também se envolvem. Embora esteja muito claro, né, para os jogadores do Corinthians e para os jogadores do Flamengo, o quanto vale essa classificação, o quanto vale chegar à final da Copa do Brasil. O Corinthians vive um final de temporada muito paradoxal, porque ele precisa, antes de mais nada, se garantir na Série A do ano que vem. Se isso não acontecer, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, que a gente vai mencionar daqui a pouco, perdem completamente a sua relevância. A gente já falou isso repetidas vezes aqui. Para o Flamengo, é muito, muito importante, né? Agora o Campeonato Brasileiro ficou bem mais difícil depois da derrota para o Fluminense. A distância é grande, tem pontos ainda disponíveis, mas a distância é grande e o Flamengo pode se aproximar de um troféu se passar pelo Corinthians no fim de semana aqui em São Paulo. Sim, mas não é nem o primeiro nem o segundo troféu mais desejado do Flamengo, né? Não é, né? Mas você ouviu essa frase agora há pouco no nosso vestiário aqui, no nosso camarim, é o que tem. Você lembra de ter ouvido essa frase? É o que tem. Não, eu não ouvi, mas acredito em você. É o que tem. Para o Flamengo, a Copa do Brasil é o que tem. A Libertadores escapou, o Campeonato Brasileiro tá muito difícil, muito distante, e a Copa do Brasil é o que tem. Nova comissão técnica, Felipe Luiz, sentindo um pouco da pressão, na sua terceira partida perdeu um jogo, muita gente já descontente. Eu li coisas hoje, assim... o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar igual o Tite e por isso perdeu por Fluminense. Não. Desculpe, gente. Ou você tem uma opinião ou você tem outra. Em determinadas situações não dá para você ficar pulando de uma canoa para outra, sabe? Mas os resultados de ontem mudam o panorama para domingo ou não? Os resultados de ontem reforçam convicções dos dois lados.
O Flamengo tem que receber de volta os seus principais jogadores, escalar sua força máxima e fazer o que tiver ao alcance da comissão técnica e desses jogadores para que a produção aqui em São Paulo no jogo de volta seja próxima da melhor que eles podem fazer. Sendo assim, o Flamengo é um time superior ao do Corinthians. Mas o Corinthians mostrou ontem, e talvez tenha sido a primeira vez, essa capacidade goleadora, a quantidade de gols. O Corinthians não teve uma temporada para isso. Então, isso mostra a capacidade do time, aquilo que pode acontecer se o Corinthians se entender, com seus jogadores se complementarem em campo. E hoje o Corinthians tem um elenco e, consequentemente, um time de futebol que pode aspirar a coisas boas. Então, não está fora do alcance de nenhuma maneira ao time do Corinthians atualmente vencer o Flamengo com os seus titulares no fim de semana, na sua casa, com o torcedor, criando uma boa atmosfera, apoiando do início ao fim, como é a característica da torcida do Corinthians, e também alimentada por essa questão da mudança de datas. Ao final, Edu, e eu disse isso na segunda-feira, foi melhor para o Corinthians enfrentar o Atlético Paranaense antes de enfrentar o Flamengo. Se o jogo da Copa do Brasil tivesse sido na data... Ah, isso daí é papo furado, cara. Foi melhor por quê? Porque ganhou, né? Se tivesse perdido, seria pior, né? Original, o Corinthians teria o Atlético no fim de semana, o Campeonato Brasileiro. Se perder para o Flamengo, já muda o tom, né? Já muda o discurso, né? Ah, foi ruim para o Corinthians, né? A mudança de data. No fim de semana, talvez classificado para a final da Copa do Brasil, ótimo. Talvez desclassificado, mais pressionado ainda e certamente desgastado. Então, no final das contas, para o Corinthians funcionou. Vamos ver que tipo de atuação o Corinthians vai conseguir fazer diante dos titulares do Flamengo e muito compenetrados e concentrados na passagem para a final da Copa do Brasil. Bom, e um ingrediente a mais nesta fase de rusgas entre Corinthians e Flamengo é o goleiro Hugo Souza, né? E aí, o Corinthians compra ou não compra? Pode ou não pode comprar? Em evento que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a quitação da Neoquímica Arena, o diretor jurídico do Corinthians, Vinícius Cascone, falou sobre a situação do goleiro. Olha, a situação, tinha um contrato de empréstimo em vigor, o Corinthians cumpre esse contrato integralmente, inclusive fez o pagamento dos valores das multas pelos jogos que o Hugo já jogou, evidentemente. Para você ter a obrigatoriedade de pagar uma multa, tem que ocorrer uma infração. Então, não tem como pagar antecipado, na verdade, não é uma obrigação. A obrigação acontece após a infração contratual. Então, depois que o atleta jogar, é que o Corinthians tem que fazer o pagamento. Existe uma janela, né, de opção de aquisição dos direitos econômicos. O Corinthians já exerceu, já fez a solicitação dessa opção e agora nós estamos discutindo com o Flamengo qual será a garantia, porque no contrato de empréstimo já estava previsto como que seria o pagamento, né, dos direitos econômicos. É um pagamento parcelado em 2 anos, em 4 parcelas semestrais. Então já há uma previsão que está exposta em contrato. É claro que agora nós estamos na véspera do jogo. Acho que evidentemente que essa discussão agora ela não ajuda em nada, né? Acho que agora o Corinthians vai estar jogando com o Flamengo domingo e acho que na semana que vem a gente vai voltar a essa discussão. Vamos ver como vai se resolver esse conflito entre Corinthians e Flamengo fora de campo. E o campo do Corinthians? A torcida... Olá, fã de esportes. A terceira comissão disciplinar do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, se reuniu esta manhã aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro para julgar todos os acontecimentos, os tumultos do jogo entre Corinthians e Flamengo. 2-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena no dia 1º de setembro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do Corinthians, o auxiliar técnico e filho do técnico Ramon Dias, o Emiliano Dias, por desrespeito à arbitragem, pegou um jogo de suspensão. O atacante Yuri Alberto do Corinthians, que foi expulso por uma falta violenta no lateral Wesley do Flamengo, acabou pegando 2 jogos de suspensão, já cumpriu 1. O zagueiro Kaká, também do Corinthians, da mesma forma, pegou 2 jogos de suspensão e já cumpriu 1 por ato desleal ou hostil contra um companheiro ou adversário. O dirigente do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou pegando 15 dias de suspensão, também por desrespeito à arbitragem. Em relação ao Flamengo, só um punido, o meia Alcaraz. Esse pegou uma pena bem mais grave, né? 4 jogos de suspensão, já cumpriu 1, vai ter que cumprir mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Os 2 clubes também
por todos esses tumultos, foram punidos com multas. O Corinthians numa multa superior, R$13 mil no total. E o Flamengo, uma multa de R$8 mil.